Como alguém pode escapar da mentalidade de vítima? Bem, se eu estivesse conversando com uma pessoa assim, eu diria: antes de tudo, eu entendo, porque já estive nesse lugar também. Quero dizer, já tive momentos em que achei que a vida não valia a pena e imaginei o meu próprio suicídio. Nunca que eu tenha planejado ou que fosse realmente fazer isso, mas eu meio que fantasiava com isso, sabe? Eu já estive nesses lugares, então eu entendo. Em segundo lugar, eu diria: eu sinto que o mundo está contra mim. Isso não é um sentimento, é uma crença, certo? Se você tem essa crença, é porque em algum momento você teve essa experiência, mas você não está tendo essa experiência agora. Essa experiência foi de uma criança que era indefesa e estava sozinha. Então, o que aparece no seu sistema de crenças não é a sua situação atual, mas sim a sua experiência emocional de infância. E como eu disse antes, no presente, nós podemos nos curar. Não importa o que aconteceu naquela época, nós podemos nos curar no presente. Então, a primeira coisa que eu perguntaria para uma pessoa assim é: você está disposto a considerar que a cura é possível para você, ou você já desistiu totalmente? Aliás, a pessoa que desistiu totalmente não estaria te dizendo isso. Porque quando as pessoas falam dessa forma, mesmo que não saibam, elas estão pedindo ajuda. Se elas não estivessem pedindo ajuda, não diriam nada. Elas simplesmente se afastariam sozinhas e se isolariam, e algumas pessoas fazem isso. Então, qualquer pessoa que fale da maneira que você acabou de citar já está, mesmo sem saber, buscando ajuda, e se esse for o caso, então ela pode ser ajudada. E esse é o segundo ponto. Não tente resolver isso sozinho. Nós somos seres humanos. Somos criaturas que evoluíram em conexão e comunidade. Você não está sozinho nisso. Você pode sentir que está sozinho. E certamente pode se sentir solitário, mas na verdade você não está sozinho. Milhões de pessoas sentem exatamente da mesma forma, e elas não são loucas. E você também não é louco. Essas crenças e sentimentos são respostas normais às circunstâncias anormais. Então é assim que eu começaria a trabalhar com pessoas, com alguém que tenha essa mentalidade. E acho que para levar isso um passo adiante, sabe, já ouvi você falar que um dos principais problemas da sociedade hoje é que muitas pessoas que têm dificuldades de saúde mental e estão enfrentando situações como essa, em que se sentem presas e às vezes não conseguem sair do próprio caminho, sentem que as pessoas estão contra elas. Elas estão lidando com traumas e então podem acabar procurando alguém que não é treinado em trauma, que não tem essa experiência. Como alguém pode começar a trilhar esse caminho e garantir que está encontrando alguém que de fato seja treinado nisso e ao mesmo tempo consiga se autorregular quando necessário? Bem, essa é uma grande questão, porque infelizmente, veja, eu passei por treinamento médico. Eu sou médico e, o médico médio nunca ouve nada do que acabei de falar. O psiquiatra médio não recebe nenhum treinamento em trauma, não em. Eles aprendem algo sobre TPT, que é uma forma específica de trauma, mas não aprendem sobre a base traumática da depressão, ansiedade e TDAH, e eles não aprendem nada sobre isso, então é muito difícil encontrar uma boa ajuda dentro do sistema médico. Agora, muitos terapeutas também não recebem esse tipo de treinamento, porque há muitos terapeutas que são formados apenas para mudar suas crenças e comportamentos, mas não para abordar as razões fundamentais desses comportamentos. Então, muitos psicólogos formados em TCC, terapia cognitivo-comportamental ou terapia comportamental dialética, muitos deles na verdade não são, e eu sei disso, né? Acredite, eu sei disso, eles simplesmente não sabem muito ou nada sobre trauma. Então, eles não podem te ajudar com a ferida fundamental que você carrega. Eles podem te ajudar com as manifestações, e isso não é inútil, mas eles não podem te ajudar a curar no seu núcleo. Então, existem terapias que vão mais fundo do que isso. Existem terapias baseadas no corpo, como a experiência somática, desenvolvida pelo meu amigo e professor Peter, Dr. Peter Levine. Existe a psicoterapia sensório-motora desenvolvida por Pat Ogden. Existe o EMDR, que funciona para algumas pessoas. Existe o Internal Family Systems, ou IFS, desenvolvido pelo meu amigo e colega Dr. Richard Schwartz. Existe a investigação compassiva, que é baseada no meu trabalho, e eu treino terapeutas nesse método. Existem outros nomes que eu poderia mencionar. Existe Larry Heller, Lawrence Heller e o trabalho dele e de seus alunos. Então, o que você precisa procurar é alguém que tenha conhecimento sobre traumas e esteja disposto a trabalhar com você não apenas nos seus comportamentos, mas nas suas feridas centrais, das quais os comportamentos são sintomas. Sim, obrigado por mencionar isso, porque na minha própria experiência, eu lutei com minha saúde mental de tempos em tempos ao longo dos anos.
Quero dizer, eu te contei um pouco sobre a minha história na nossa última conversa, e sabe, quando eu ia, não havia muita conversa sobre a minha infância. Era assim: certo, você está tendo ansiedade. Aqui está um comprimido. Eu tomava e pensava, ok, isso vai curar minha ansiedade. Percebia que não é assim. Eu ainda sentia ansiedade. Eu ainda estava lutando. Tipo, o que está acontecendo com isso? E só quando eu entendi o meu passado, o meu trauma e como tudo isso estava relacionado ao que eu estava vivendo no presente, é que as coisas puderam mudar, né? Então, digamos que agora alguém encontrou uma pessoa com quem se sente confortável, que está ajudando a curar seu trauma e a mudar seu presente, seus comportamentos atuais, seus padrões e esse tipo de coisa. E então, depois de algumas semanas ou meses, quando tudo parece estar melhorando, a pessoa acaba sendo desencadeada. Ou ela passa por uma situação em que pensa: meu Deus, achei que estava melhorando, por que isso está voltando? Qual é o seu conselho para pessoas que estão lidando com gatilhos enquanto estão no processo de recuperação de um trauma? Bem, há duas maneiras de responder a essa pergunta que você acabou de levantar. Por que isso está acontecendo? Isso é uma pergunta? O que é isso na verdade? O que que isso está me ensinando? Não. Quando você pergunta por que isso está acontecendo, assim, isso não é uma pergunta. É uma afirmação. É uma declaração que diz: isso não deveria estar acontecendo comigo, ok? Agora você não vai aprender nada desse jeito. Mas se você realmente perguntar, por que será que isso está acontecendo? Agora você pode aprender alguma coisa. Se eu dissesse, por que você está fazendo isso? Como você se sentiria? Eu provavelmente ficaria na defensiva e me sentiria, tipo, um pouco envergonhado. Exatamente. Mas e se eu dissesse, por que será que você está fazendo isso? Isso me forçaria a pensar um pouco e praticar a pausa e dizer: Bom, não sei se isso te forçaria, mas pelo menos te convidaria, certo? é, certo, certo. Sim. Agora, o primeiro ponto é: como deveríamos fazer essa pergunta? É uma boa pergunta, mas temos que fazê-la como uma pergunta, não como uma declaração de ressentimento ou resistência. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você usou a palavra gatilho. Palavra realmente ótima. Agora, se eu te mostrasse um rifle com um gatilho, quão grande é a parte do rifle que é o gatilho? É muito pequena. Muito pequena. Para que esse gatilho dispare qualquer coisa, é preciso. O que precisa haver um mecanismo para fornecer munição, precisa haver uma carga explosiva. Quando eu fico irritado, digamos que você me diz alguma coisa e eu fico irritado, o que você disse foi uma coisa muito pequena. Sou eu quem tem a carga explosiva e a munição. Você não me fez fazer isso. Se eu não tivesse essa munição e carga explosiva, você poderia dizer o que quisesse, e eu ficaria aqui dizendo: eu me pergunto por que ele está dizendo isso. Você sabe? Então, o gatilho é uma ótima oportunidade para aprender. Quando você é provocado, você pode focar, guardar ressentimento e resistir ao gatilho, ou pode dizer: o que eu ainda estou carregando dentro de mim, que ainda não olhei, que ainda não resolvi? Então, se você sabe, eu costumava contar essa história, sabe? Já estamos casados há 53 anos, minha esposa e eu. Então, digamos que há 20 anos, eu poderia pedir para dormir com ela e ela diria não, sabe? O que é. Ninguém nunca acredita que isso já aconteceu, mas realmente acontecia, sabe? E como eu responderia? Eu respondia ficando furioso, me encolhendo em posição fetal e sem nem querer viver, ok? Agora, o gatilho é o não que ela disse. O explosivo é minha crença de que estou sendo rejeitado, abandonado e indesejado e que sou uma criança indefesa. Foi o que aconteceu comigo. Caso contrário, se ela disser não, posso ficar curioso. Você está cansada ou eu fiz algo que te desanimou ou tem algo que você queira conversar? Ou eu posso simplesmente ficar desapontado, deixar pra lá e dizer: ok, bem, obrigado, sabe, haverá outro dia. Então a forma como eu respondo não depende do evento externo. Depende da carga que eu carrego. Portanto, os gatilhos são momentos maravilhosos para aprender sobre si mesmo. Então, se você fizer a pergunta, não por que eu reagi assim, mas sim, por que será que eu reagi dessa forma? Agora há muito a se aprender. Então, é isso que eu chamo de curiosidade compassiva, quando estamos realmente curiosos sobre nós mesmos, mas não de uma forma autocrítica, e sim de uma forma compassiva. Isso trouxe à tona a dor da rejeição. Obviamente, ainda estou carregando essa ferida. Bem, vamos olhar para isso porque isso não está acontecendo no presente. Fico feliz que você tenha mencionado isso e que precisamos mudar a linguagem e a forma como falamos conosco nesses momentos, porque para mim, pessoalmente, sou extremamente exigente comigo mesmo. Aquela voz que você mencionou,
por que isso está acontecendo, ou por que isso está acontecendo comigo. Isso é algo que eu disse na minha vida com muita frequência, justamente porque sou muito duro comigo mesmo. Às vezes, quando algo não sai do jeito que eu quero, ou quando algo me incomoda ou me desencadeia, mesmo tendo trabalhado muito em mim mesmo, eu sou tão exigente comigo porque penso, poxa, eu sou melhor do que isso, eu sei que deveria estar lidando melhor com isso. Então, isso realmente abriu meus olhos. Então, obrigado por compartilhar isso. Bem, e você sabe, aquela voz na sua cabeça que te diz todas essas coisas, neste livro eu realmente falo sobre criar um relacionamento com essa voz, porque é o que eu chamo de amigo estúpido, sabe? Porque em algum momento essa voz apareceu quando você era bem pequeno. Veja, se você estava sofrendo quando criança ou as coisas não estavam indo bem, há duas suposições que uma criança pode fazer inconscientemente. Uma é: o mundo é perigoso, meus pais não sabem como me amar, me valorizar, não posso confiar em ninguém, estou sozinho, vou sofrer neste mundo. A outra crença, inconscientemente, é: há algo de errado comigo, e talvez, se eu me esforçar o suficiente, eu possa consertar isso. Agora, qual dessas crenças você acha que é mais protetora para a criança? A segunda é mais protetora. Exatamente. Então, ela surgiu como uma espécie de amiga para te manter seguindo em frente. É uma amiga. Eu digo que é uma amiga burra. O motivo. Estou brincando quando a chamo de burra, mas a burrice está no fato de que ela não aprende que você não é mais aquela criança. Ela continua te dando a mesma mensagem. Minha sugestão, Doug, é que da próxima vez que ouvir essa voz, cumprimente-a e diga: obrigado. Sabe de uma coisa? Pergunte a si mesmo: quantos anos tem essa voz? Quantos anos você tinha quando ela apareceu? Quero dizer, eu era jovem porque me lembro que havia essa ideia que desenvolvi sobre mim mesmo desde criança de que eu não era bom o suficiente porque não era escolhido para os times de esportes. Eu era muito repreendido. Então me diga uma idade: 5, 6, 7 anos. Sim, eu diria que estava no ensino fundamental, acho. Bem, vamos chamar de 7 anos. Essa voz é uma criança de 7 anos te contando uma história, então diga oi pra ele. Olá, entendi. Você ainda está trabalhando para me tornar uma pessoa melhor neste mundo. Mas sabe de uma coisa? Relaxa, garoto. Eu cuido disso agora. Você sabe? E é isso. É apenas um amiguinho imaturo. É só isso. Ele não veio para atormentar você. Ele veio para realmente proteger você. Certo? E acho que você está certo. É muito importante ter uma conversa com essa voz e então mudar a conversa com ela. E então, falando sobre infância, uma das coisas sobre as quais meu público queria que eu falasse com mais profundidade é como ser pai ou mãe. E acho que os pais estão passando por momentos difíceis agora, com seus filhos crescendo neste mundo difícil. Você se distrai facilmente, se torna facilmente viciado, está facilmente na tela o tempo todo. Que conselho você daria para os pais que estão criando filhos no mundo de hoje, para que possam educá-los da melhor forma possível? É muito difícil criar filhos hoje em dia porque não estamos vivendo da maneira como os seres humanos evoluíram. Assim como todo animal evolui em determinado ambiente e contexto e é adaptado a esse ambiente e contexto. Se você quer entender elefantes, não os estude em um zoológico. Estude-os em uma floresta ou onde eles vivem, sabe? E os seres humanos, nós não vivemos mais em ambientes nem próximos daqueles em que evoluímos, lá fora na natureza, em pequenos grupos conectados uns aos outros. Criar filhos era uma atividade que costumava ser feita em grupo. Acontecia na tribo, no clã. Os pais tinham muito apoio. As crianças passavam o dia inteiro ao redor dos pais. Não era um adeus de manhã, um oi à noite, e a maior parte do nosso tempo era passada longe uns dos outros. Isso nunca foi assim, não ao longo de milhões de anos e centenas de milhares de anos. Agora não podemos voltar para aquela vida, sabe? Nem ninguém necessariamente gostaria disso, mas precisamos entender o que perdemos. Então, antes de tudo, você precisa enviar algumas coisas, entender algumas coisas. O grande mestre budista Thich Nhat Hanh, que faleceu há cerca de um ano, disse que o maior presente que um pai pode dar ao seu filho é a sua própria felicidade. Portanto, cuide dos seus estados emocionais, porque seu filho é sensível o suficiente para absorver seus estados emocionais e torná-los seus próprios. Então, se você está estressado, infeliz, deprimido, ansioso, viciado, acredite, seu filho vai absorver tudo isso e vai achar que há algo de errado com ele. Portanto, cuide de si mesmo. Viva uma vida com a qual você possa conviver, e se você acertar nos primeiros 3 anos, aliás, você já conseguiu. Então, quando seus filhos forem bem pequenos, conscientemente faça com que os primeiros 3 anos sejam o mais livres possível de estresse e de disfunções psicológicas.
Isso significa trabalhar nos seus traumas, trabalhar no seu relacionamento com seu parceiro ou cônjuge. Essa é a primeira coisa. Começando pela gravidez, aliás, esse é o número um. Número 2, entenda quais são as necessidades das crianças. As necessidades das crianças são de aceitação amorosa e incondicional no contexto de um relacionamento seguro, onde a criança não precisa se esforçar para que o relacionamento funcione. A aceitação e o respeito devem ser incondicionais. Permita que a criança tenha todas as suas emoções. Quaisquer que sejam as emoções, deixe a criança senti-las, compreenda-as, não a force a reprimir suas emoções. Não estou dizendo para ser permissivo com comportamentos. Estou dizendo para não forçar a criança a reprimir suas emoções. Não diga para ela não ficar com raiva. Não diga para ela se animar quando estiver triste. Valide a raiva, valide a tristeza. Esses são circuitos cerebrais essenciais para tais sentimentos. A natureza nos deu isso por um motivo. Permita que a criança experimente essas emoções. Assim, ela pode permanecer conectada consigo mesma. Em terceiro lugar, é necessário brincar livremente e de forma espontânea na natureza. Tire as crianças desses aparelhos eletrônicos. Não dê um iPad ou um celular para uma criança de 1 ano de idade. Livre-se das telas em casa enquanto seus filhos são pequenos. Tenha uma tela em um cômodo trancado para você, se precisar, mas não fique telefonando, mandando mensagens ou e-mails perto dos seus filhos, porque a mensagem que eles recebem é que o aparelho é mais importante do que eles. Não vá passear com eles enquanto manda mensagens ou fica olhando para o celular ao mesmo tempo. Não dê esses aparelhos para as crianças. Está comprovado que eles interferem no desenvolvimento saudável dos circuitos cerebrais. Isso já foi mostrado em exames de imagem do cérebro. Então, se eu estivesse criando filhos hoje, eu não os deixaria chegar perto de uma tela por anos. Por outro lado, eu os incentivaria a ficar ao ar livre, estaria com eles, brincaria na natureza, em brincadeiras espontâneas e criativas. Essas são as necessidades essenciais das crianças e eu falo sobre elas neste livro. É difícil proporcionar isso nesta cultura porque, se você fizer qualquer uma dessas coisas, será um ponto fora da curva, todos os seus amigos e todos os pais dos amigos dos seus filhos estarão no celular. Então, você precisa tomar a decisão de não aderir a OS valores falsos desta cultura tóxica. Então, esse é um conselho básico, sabe? Fácil de falar, difícil de praticar, mas esses são os objetivos pelos quais precisamos lutar. Eu gostaria de ter sabido disso quando meus filhos pequenos